Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? Para mais uma correção de atividades da página 113 do nosso livro e com o tema, né, propriedades periódicas dos elementos, tá bom? Então vamos iniciar. Temos aqui um slide com todas as propriedades aí resumidas e a tabela periódica, tá bom? Para quando a gente precisar estar consultando aqui nesse vídeo. Na página 113, eu solicitei que vocês fizessem a questão 37. Então, pergunta-se, a questão 37, sobre o raio atômico, responda. O que é raio atômico? E aí, nós temos que ver que o raio ele vai depender do número atômico, né, que é o número de prótons do elemento, e das suas camadas eletrônicas, ou seja, dos elétrons. Então, o raio, a gente sabe perfeitamente na matemática, que é a distância do centro para a circunferência. Aqui é a distância do núcleo até a última camada, né, eletrônica, última camada de elétrons. Então, nós temos aí, na letra A, que você pode responder isso. O raio atômico é baseado no número atômico e no número de elétrons. E o número de elétrons vai ocupar as camadas eletrônicas e assim é possível prever o tamanho do raio. Na letra B, por que o raio atômico é considerado uma propriedade periódica? Né? Temos aí é uma propriedade periódica toda aquela que há uma repetição. Há uma repetição nos períodos da tabela, que é as linhas, né? E nas famílias, que são as colunas da tabela periódica. Então você pode responder aí na letra B, porque varia da mesma forma, né? É uma repetição em todos os grupos e períodos da tabela periódica. Ok? Bom, vamos para a próxima, que é a questão 39, da página 113. Ela quer que nós comparemos aí para cada par de elétrons químicos, de elementos químicos, relacionado a seguir, descreva qual deles tem o maior raio e justifique. Então, nós temos aí no item A o lítio e o nitrogênio. Então, eu volto aqui para a minha tabela e procuro o lítio e o nitrogênio. Ambos estão, né, na segunda linha. O lítio e o nitrogênio estão na segunda linha. Ou seja, eles têm o mesmo número de camadas, que são duas. Como é que eu vou perceber quem é maior? Quem é maior é quem tiver menos prótons. Né? Menos prótons vai ter menos atração nessas duas camadas, menos atração nos elétrons, né? Nas camadas eletrônicas. Então, quanto menor o número de prótons, mais livres estarão as camadas. Portanto, o raio aumenta sempre da direita para a esquerda. Então, entre lítio e nitrogênio, o maior é o lítio. Tá bom? Na letra B, entre antimônio e telúrio, vai ser o antimônio. Né? Ambos também têm o mesmo número de camadas, só que o antimônio tem 51 prótons e o telúrio tem 52. Então, você vai ver que quem tem menos vai ter maior raio. Menos prótons no núcleo, maior raio atômico, porque vai deixar as camadas eletrônicas mais livres, né? Mais afastadas do seu núcleo. E letra C, entre cálcio e cobalto, vai ser o cálcio. Então, na questão 39, todos esses elementos estão sendo comparados no mesmo período. Então, na tabela periódica, sempre aumenta da direita para a esquerda. Tá? 40. Observe os seguintes conjuntos de elementos. Como varia o raio para o carbono, lítio e flúor.
carbono, lítio e flúor estão no mesmo período. Qual é o período deles? O segundo. Carbono, lítio e flúor. Então, como o flúor está mais à direita, ele é o menorzinho. Ele tem mais prótons. Depois vem o carbono, depois vem o lítio. Então, eu coloco aqui como na matemática. Vejam aqui na questão 40, que eu coloco como na matemática, que o flúor tem menor raio que o carbono, que tem menor raio que o lítio. Tá bom? E na letra B, para o berilo, estrôncio e rádio. Berilo, estrôncio e rádio, né, estão na mesma coluna. Opa! São metais alcalinos terrosos, estão na segunda coluna. Berilo, estrôncio e rádio. Agora, na coluna, ou seja, na família, conforme aumenta o período, que é o número de camadas, maior ele é. Então, nós vamos ter na segunda coluna que o berilo é menor que o estrôncio, que é menor que o rádio. Tá bom? O maior é o rádio deles três. Então, você coloca aí em ordem crescente. Ambos estão no mesmo grupo, portanto, a ordem crescente é berilo menor que estrôncio, que é menor que rádio. Por quê? No mesmo grupo, eles têm 2 elétrons na última camada, mas aumenta esse número de camadas. Berilo tem 2 camadas, estrôncio tem 5 e rádio tem 7. Ok? Na questão 41, nós temos agora o outro conceito, né? Para cada uma das equações a seguir, identifique a propriedade relacionada. Então, na letra A, você tem um átomo A, o átomo A, recebendo energia. E ele vai ficar A positivo porque ele perde o elétron. Então, ele está recebendo energia para perder esse elétron, para que seja arrancado esse elétron da camada dele. Então, essa energia recebida é chamada de energia de ionização. Então, na letra A você tem o seguinte: a energia absorvida para arrancar um elétron é a energia de ionização. E a energia na letra B, a energia liberada quando um átomo ganha um elétron. Então, ao ganhar um elétron, significa que ele tem uma capacidade de eletroafinidade, ele é afim do elétron. Então, ele recebe esse elétron e libera energia. Tá? Ele recebe o elétron formando um ânion e libera energia. Então, na letra B você tem a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Questão 43. Consulte a tabela periódica para resolver as questões dos itens, as questões propostas nos itens A e B. Então, você teria que consultar a tabela periódica. Letra A. Quais destes elementos possuem energia de ionização mais baixa? Possui energia de ionização mais baixa quem for o maior. Por quê? Porque eu vou fornecer pouca energia para arrancar esse último elétron de um átomo que tem o seu núcleo muito distante desse elétron. Então, eu vou fornecer uma energia menor para arrancar esse elétron, ao contrário de um átomo que seja menor, eu vou ter que fornecer mais energia, porque prótons estão atraindo seus elétrons. Então, quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Então, quem vai ter a energia de ionização mais baixa aí é o nosso amigo Frâncio. Tá bom? Por quê? Porque o raio, se você olhar para a tabelinha ali em cima, o raio aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. O raio aumenta na tabela periódica de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, quem é que está nesse cantinho entre esses elementos é o Frâncio. Tá bom? B. Coloque esses elementos em ordem crescente de energia de ionização. Então,
a ordem crescente é da menor energia para a maior energia. Então, eu vou ter que o frâncio, eu tenho que localizar, eu tenho que ter uma tabela periódica para localizar esses elementos. Aí, nessa minha tabela, eu circulo com um lápis esses elementos onde eles estão. E aí, eu vou vendo, vou combinando as duas coisas. Quando a seta está mais embaixo e mais à esquerda, é um átomo maior, portanto, menor energia. Então, nós já vimos que o frâncio tem menor energia do que quem? Do que o césio, que vai ter menor energia do que o bário, o estrôncio, o magnésio e o lítio. Então, na ordem crescente é de quem precisa da menor energia de ionização para a maior energia de ionização, que é a energia fornecida para arrancar o elétron. Tá bom? Questão 44. Para cada par listado a seguir, qual elemento apresenta maior eletronegatividade? Eletronegatividade, nós não falamos aqui nessa correção ainda. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de unir-se ao outro. E aí ele tem uma capacidade de atrair o elétron do outro. Quem vai fazer isso? O menor. Então, entre flúor e sódio, quem é o menor? Flúor. Ele é o mais eletronegativo. Flúor e sódio, o flúor está mais à direita da tabela, então ele é mais eletronegativo. Tá bom? É o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, é o flúor. Porque eu não posso considerar os gases nobres. Apesar dos elementos do hélio, por exemplo, ser ainda menorzinho que o flúor, mas ele não vai formar, ele não tem essa capacidade de atrair elétrons, porque ele já está estável com 2 elétrons, o hélio, e os outros gases nobres com 8 elétrons na última camada. Então, eles não participam da eletronegatividade. Pode olhar aí a tabelinha aqui em cima, que eu desenhei, que está aí colocado no slide. Então, e letra B, entre cálcio e oxigênio, quem é menor? Oxigênio. Então, ele tem uma maior capacidade de atrair elétrons. E entre bário e iodo, vai ser o iodo. Tá bom, gente? Então, quem estiver sempre que a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, se ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, os elementos que estão, como flúor, oxigênio e iodo, que estão mais à direita na tabela, são mais eletronegativos do que os que estão à esquerda. Ok? Questão 45. Qual energia de ionização é maior? A do sódio ou a do seu cátion? Bom, energia de ionização, lembrando, é aquela que você fornece para arrancar um elétron. Então, o sódio tem 3 camadas, um elétron na última camada, porque ele faz parte da família 1. Quando eu arranco esse um elétron, ele tem uma energia. E aí ele já forma o seu cátion sódio mais. Quando eu quero arrancar mais um elétron, eu vou ter que fornecer uma energia maior, porque, veja, ele estava com 3 camadas, perde um elétron, né? É arrancado esse elétron dele, é fornecido energia. Para fazer a segunda energia, é sempre maior do que a primeira. O átomo já vai ficando pequenininho, né? Então, na resposta da 45, a energia de ionização maior é a do cátion, pois a segunda energia de ionização é sempre maior do que a da primeira. 49. Entre os elementos do terceiro período, qual deles tem o maior raio? Vamos lá. Como é que o raio aumenta? Da esquerda, o raio aumenta da direita para a esquerda, né? Então, no terceiro período, quem está lá mais à esquerda na tabela periódica é o sódio. Tá bom? E aí a justificativa. O maior raio será do sódio, pois no período o raio cresce da direita para a esquerda, conforme diminui o número atômico e mantém o número de camadas, né,
diminui a atração entre os prótons e elétrons, aumentando o raio. Então, da direita para a esquerda, os números atômicos vão diminuindo, então essa atração com os elétrons vai também diminuindo. Então, ele vai aumentando de raio. Logo, maior é o sódio no terceiro período, que é a terceira linha. Tá bom? Página 113 ainda, questão 50 e 51. Questão 50, e essas duas questões são de conceitos, não é isso? 50. A afinidade eletrônica e a energia de ionização são propriedades periódicas. Qual a principal diferença entre as duas? Então, a afinidade eletrônica é a energia liberada para o átomo ganhar um elétron. Ele ganha um elétron porque ele é afim, ou seja, ele recebe o elétron e libera energia. Já a energia de ionização, não, recebe energia e libera o elétron. Isso só quando o átomo está no estado isolado e no estado gasoso, né? Isolado e gasoso, tá bom? Essa propriedade é para os átomos no estado isolado e gasoso. Letra B, de modo geral, como essas propriedades variam na tabela? Vamos pensar comigo. Se um átomo é grande e eu forneço pouca energia para arrancar, né? Ele também vai ter menos atração, porque o seu núcleo está distante da última camada na eletrosfera. Então, essas duas propriedades vão variar do mesmo jeito. Elas vão crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita, nos períodos. Tá bom? E 51, diferencia os termos afinidade eletrônica e eletronegatividade. A afinidade eletrônica é uma energia liberada para o átomo ganhar um elétron, né? Ele é afim do elétron, então ele ganha esse elétron. Já a eletronegatividade é para o trato das ligações químicas. Então, um átomo é mais eletronegativo quando ele tem a capacidade de atrair o elétron do outro que se aproxima, certo? A eletronegatividade é a capacidade do átomo em atrair elétrons, tá bom? Quando ele está combinando com o outro. Questão 52 e 53, né? Coloque em ordem crescente de tamanho os átomos dos seguintes elementos pertencentes ao quarto período. Então, os elementos aí na 52 são do mesmo período. Então, quando eu vou colocar em ordem crescente de tamanho vai ser quem no período da direita para a esquerda. Então, o bromo é o menor do que o selênio, que é menor do que cálcio, que é menor do que potássio. Certo? Então, você vai ter lá o bromo na coluna 17, o selênio na 16, o cálcio na segunda e o potássio na primeira. Então, eu vou vindo das colunas, né, lá da 17, 16, segunda, primeira. Então, é sempre ele vai crescer de tamanho no período sempre da direita para a esquerda. E a 53, coloque em ordem crescente de ionização os metais alcalinos. Berilo, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Eles crescem de tamanho, de cima para baixo, conforme aumenta o número de camadas. Então, a ionização vai ser de baixo para cima. Por quê? Embaixo, os elementos são maiores, então menor energia para arrancar o elétron. E em cima, os elementos são menores, maior energia. Então, na família dos metais alcalinos, terrosos, eu vou ter rádio com menor raio do que bário, que é menor do que estrôncio, que é menor do que cálcio, que é menor do que magnésio, que é menor do que berilo. Vamos estudar, gente. Vamos estudar, que esse assunto é muito importante. Ele dá sequência para as ligações químicas. Ok?